Vamos lá. A Polícia Federal encerrou as investigações dos assassinatos, de Bruno Pereira e de Dom Phillips. Foram 9 indiciados entre executores e o mandante. Vamos ver os detalhes agora com Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bem, para falar sobre isso, estou aqui com Sofia Labanca. Quer dizer, então, que os corpos foram encontrados na floresta, foi uma comoção internacional aí e descobriram os mandantes e tudo mais. Vamos saber sobre todos esses detalhes agora, mas quer dizer, então, que os assassinos de Bruno Pereira e Dom Phillips agora vão se encontrar com a justiça. Mais ou menos isso aí mesmo, Samazo. A gente teve aí hoje o indiciamento por parte da Polícia Federal. Claro, isso ainda não encerra, né? Ainda tem todos os trâmites da justiça, eles foram só indiciados, ainda não foram condenados. Mas foram aí 9 pessoas, 9 nomes envolvidos. E o principal deles, que está chamando mais atenção, é o Rubem Dário da Silva Vilar, mais conhecido como Colômbia, que está sendo apontado aí pela Polícia Federal como o mandante. E tá sendo apontado aí pela Polícia Federal também como a motivação para esse crime o fato de que Bruno Pereira e Dom Phillips estariam fazendo aí fiscalização ambiental e de violência contra os indígenas. E esses caras não querem ser fiscalizados, né? A gente pode ir para Globo News, que eles vão ler lá uns trechinhos da manifestação da Polícia Federal, né? Da nota que a Polícia Federal soltou sobre isso. Tá na tela. O vídeo. Ah, tá. O vídeo aqui de baixo, né? O vídeo, a partir de 1h10. Assassinatos de Bruno e repercutiu de forma internacional. Nesse comunicado divulgado agora há pouco, eu vou inclusive ler alguns trechos aqui pra gente, a Polícia Federal conclui o seguinte: os assassinatos foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira na região, porque ele atuava em defesa da preservação ambiental e na garantia dos direitos indígenas. Prossegue a Polícia Federal, então, nesse comunicado divulgado agora há pouco, que ao longo de 2 anos de investigação, 9 pessoas foram indiciadas e foi identificado o suposto mandante desses assassinatos, o Rubem Dário Vilar, como você colocou aí. E aí, nesse comunicado, a Polícia Federal diz o seguinte: este homem, identificado como mandante dos crimes, patrocinou financeiramente as atividades da organização criminosa, forneceu cartuchos para a execução do crime e também atuou para coordenar a ocultação dos 2 cadáveres. Prossegue ainda a Polícia Federal. Os demais indiciados tiveram papéis na execução dos homicídios e também na ocultação dos cadáveres das 2 vítimas. E a Polícia Federal, Camila, conclui esse comunicado dizendo o seguinte: que continua monitorando os riscos aos habitantes da região do Vale do Javari, bem como possui investigações em andamento acerca de ameaças contra indígenas que residem na localidade. De acordo com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, vivem na região cerca de 100.100 indígenas que pertencem ali a 7 povos no total. Então, concluído agora o inquérito dessa investigação da Polícia Federal sobre as mortes de Dominique Phillips e Bruno Pereira. Lembrando, tanto o Colômbia, que é identificado como mandante, quanto os demais indiciados, eles ainda não foram julgados. Eles ainda vão ser julgados e podem ser absolvidos ou condenados. Claro, a gente vai acompanhar. Hoje foi concluída uma etapa desse processo que começou 2 anos atrás, quando os 2 foram assassinados. A gente, claro, vai seguir acompanhando todos os desdobramentos a partir dessas conclusões da Polícia Federal. Tá aí. Bem, a gente sabe, né? Estão sendo indiciados, então pelo menos o alívio que vem é o alívio de que alguém vai responder por isso, né, Sophie? Não é bem que de alguma forma eles vão ser condenados ou não, né? Mas é que alguém vai responder por isso. Essas mortes não entraram para a estatística, né? Exato. E daí eu acho que a gente vale lembrar um pouquinho sobre quem eram as vítimas e depois também ver um pouquinho quem é o suposto mandante, né? As vítimas foram aí Bruno Pereira, que era um indigenista, que ele chegou a ser exonerado do cargo dele de coordenador geral de índios isolados e de pouco contato da FUNAI,
mas mesmo assim ele continuou atuando como consultor da Univaja, né, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Então você vê que ele é um cara que já estava sendo perseguido, né, chegou a ser perseguido aí em 2019 pelo governo Bolsonaro, mas era uma pessoa que era tão reconhecida pelo seu trabalho que a própria União dos Povos Indígenas fez questão que ele continuasse trabalhando por lá. E o outro, Dominic Phillips, que era um correspondente, era jornalista correspondente do The Guardian, né? E ele é britânico, mas já vivia aqui no Brasil, inclusive casado com uma brasileira. E quanto ao suposto mandante, né? O suspeito aí de ter sido o mandante, que agora foi indiciado, Colômbia, Rubem Dário da Silva Vilar, mais conhecido como Colômbia, ele seria supostamente aí um segurança particular, atuando na região, e era uma pessoa, vamos dizer assim, complicada, no sentido de que quando ele foi se apresentar à polícia, ele primeiro apresentou documentos dizendo que ele era brasileiro, né? Depois apresentou um segundo grupo de documentos com nome diferente, mas documentos dele, na qual ele seria colombiano, e ainda acharam um terceiro grupo de documentos que dizia que ele era peruano. Então, assim, você já começa a achar suspeito. Pera, por que essa pessoa tem documentos de 3 nacionalidades diferentes, né? Qual deles é real? E, aparentemente, a realidade é que ele seria colombiano, justamente por isso o apelido de Colômbia. E daí eu vou pedir para você colocar na tela, Salmazo, a reportagem aí, matéria da Luana Viana no Metrópolis, né? Quem é Colômbia? Indiciado pela Polícia Federal por mortes de Dom e Bruno no Amazonas. Tá na tela. A gente pode descer ali no 4º parágrafo, que vai nos dizer aqui, ó. Segundo investigações com a população ribeirinha, indígena, indigenista e policiais, Colômbia é apontado como participante de esquemas de tráfico internacional de drogas. A suspeita é que ele exercia influência sobre comunidades de extração ilegal dentro da terra indígena do Javari. Eu acho que dá para ver o parágrafo anterior, ele também que vai dizer, né, é bastante conhecido, temido na região da tríplice fronteira do Brasil com Colômbia e Peru, e estava no radar da polícia havia anos. Contra ele, há acusações de liderar e financiar uma associação criminosa armada que comercializava grande quantidade de pescado exportado para países vizinhos. Então ele faria aí comércio ilegal de peixes, faria comércio ilegal de drogas e ainda teria influência sobre comunidades para extração ilegal, né? Então aí com relação a talvez aí até o garimpo, no caso. Então, e é uma coisa que a gente vê nessas regiões aí mais afastadas e tal, que normalmente o cara que está liderando o crime organizado, ele lidera tudo, né? Desde de peixe, droga, arma, tudo. Pessoa, tudo. E seria esse o Colômbia. Dizendo sempre aqui no condicional, porque ele ainda não foi condenado, mas aí são suspeitas interessantes, vamos dizer assim. Agora fica para a justiça definir o que é verdade ou não. Tem todo esse perigo, né, cara, de você querer proteger, né, as comunidades indígenas e a floresta como um todo, proteger desse extrativismo ilegal e tudo mais. Ele é conhecido, né, da região, né? Ninguém mexe com essa galera por já saber quais são as consequências, né? E acabou que esse duplo homicídio aí botou a luz em algo que já tinha motivo suficiente para tá já respondendo na justiça anteriormente, né, Sophie? Então, tipo assim, é uma coisa puxando a outra, né? O homicídio deles acabou sendo o que fez com que essas pessoas fossem presas, mas os esquemas que eles estão envolvidos vão além desse esquema de matar pessoas que estão ali fiscalizando e impor com força, né? Tipo, através da força, da violência, impor aí os seus desígnios ilegais, né, bicho? Porque estão tirando da floresta de forma ilegal inúmeras coisas, inclusive de reservas indígenas. Então, né, a gente sabe quem essas pessoas representam, né? Mas no fim das contas ainda é chocante você pegar e ver que a mera fiscalização já causa esse tipo de resultado, né, Sophie? Será que se ele fosse uma autoridade mesmo, empossada, e fosse lá para, enfim, de alguma forma fazer a justiça ser feita, isso também aconteceria?
né? Ou é só a luz ali que se coloca, quando se coloca a luz sobre esse tipo de crime, é que daí a pessoa que é mais vulnerável dentro dessa equação não é justamente quem perde a vida, né? No caso foram eles dois. Então, enfim, lamentamos e esperamos aí o resultado dos inquéritos, né, Sophie? Exatamente, né? Eles já estão indiciados, agora resta a justiça fazer a sua parte. Tá certo, fechou. Esse foi mais um plantão do Meteoro. Estive aqui com Sofia Labanca, dá uma olhada no trampo dela lá em @lentevermelha. Também aqui em Oguahiro. E nos vemos no próximo plantão do Meteoro. Rapidinho a gente tá de volta.